A mesa redonda que juntou muitos jovens em Maputo sob o lema Juventude, Prioridades e Compromisso Político para um diálogo nacional e inclusivo esta quinta-feira não superou as expectativas da sociedade civil, questionando-se da ausência do político Venâncio Mondlane no encontro. Muita expectativa, em algum momento as expectativas não foram muito de acordo com a primeira intervenção do ministro da Juventude, porque na verdade a palavra inclusão é uma palavra muito bonita, mas que não se faz sentir na íntegra, para dizer que o país em si, a juventude despertou de um sono profundo, que eu acho que era uma hipnose no processo pós-eleitoral, e isso reflete muito agora na qualidade de vida, o índice do alto custo de vida, a marginalização da juventude no processo de tomada de decisão, principalmente na inclusão da tomada de decisões a níveis políticos, porque a juventude na verdade não se faz sentir a níveis políticos, porque também é uma hierarquia sobre o poder da juventude que muitas das vezes não abre campo para liberdades críticas, e isso é um grande problema que nós temos no país. E se nós na verdade continuarmos com esse regime, os nossos próprios filhos, os nossos netos também vão nascer com a ressaca da ausência do nosso juízo, porque eu acho que está na hora da juventude também se fazer sentir na íntegra, manifestar as suas liberdades críticas de uma forma sem medo de opressão, porque nós sentimos isso na verdade quando falamos de um debate inclusivo. Vimos lá partidos da oposição, mas a verdade, a oposição neste país agora é o Venâncio, uma das figuras mais sonantes, mas nós não temos ele lá como um representante para esse diálogo. Então, como é que vamos garantir a paz e a sustentabilidade dessa paz sem termos lá as pessoas que de facto representam a maioria? Porque a oposição neste país praticamente já não é ninguém a não ser que o Venâncio, porque a RNAM, o MDM, o Podemos estão figuras de estilo como partidos da oposição, na minha opinião. Para a sociedade civil, é com Venâncio Mondlane que se pode consolidar a paz no país, afinal este é o tal dito presidente do povo. Nós fizemos uma sondagem de avaliação, não é só pelas redes sociais, a massa que ele carrega a nível de representação em todo o país já é uma figura sonante dentro e fora, para dizer que o carisma que ele carrega representa quase a metade do país. Então, para dizer por que ele não está dentro desse espaço de debate, de negociação para a paz? Então, para dizer que há um preconceito da inclusão, nós só falamos a palavra, mas o governo na verdade não quer consolidar a paz, porque se mostrasse essa vontade, os diálogos iam trazer efeito, porque vimos vários apertos de mão, mas que não resultaram em nada. E para dizer que a qualquer momento Moçambique está em um estado de crise, de entrar numa guerra civil. Porque a guerra civil é muito simples, a sociedade com alto custo de vida, a marginalização de jovens, o desemprego que cria automaticamente criminalidade, a prostituição, vários outros índices de consumo de droga. A juventude marginalizada é uma juventude rebelde, mas temos muitos jovens formados e desenquadrados. Então, para dizer que o país não tem um plano concreto sobre a juventude, num sentido de enquadramento, de abraçar essa massa que praticamente é mais que a metade no processo tanto eleitoral quanto no processo da massa laboral, que são jovens com forças e energia, mas não há espaço para eles, porque as pessoas que libertaram esse país em algum momento se sentem donos e não abrem espaço para essa inclusão social e política na participação dos jovens, tanto quanto também nas organizações da sociedade civil. Nós sentimos isso, porque ainda há um preconceito de que os jovens são muito acelerados, os jovens não podem fazer isso porque os jovens não têm responsabilidade, mas não é verdade. Eles usam esses termos só para não abrir campo de oportunidade, porque usam os mesmos setores de chefia para garantir o seu sustento. Usam a política para fazer dinheiro, usam as organizações da sociedade civil e algumas ONGs para fazer dinheiro, não usam isso como um sentido do bem comum. O bem comum muitas das vezes é esse espaço que tem que abrir de oportunidades para os jovens, e não há esse campo de oportunidade para os jovens neste país. Jonathan Suleimana, representante da sociedade civil, reconhece que este encontro abre oportunidades para que a camada juvenil possa se expressar no que diz respeito aos desafios por eles enfrentados, pese embora haja muita repressão na política para com os jovens, segundo diz a sociedade civil. E lutar pelos nossos direitos e manifestarmos de forma sem medo de repressão, porque há muita repressão e perseguição política, e não temos como consolidar a paz com a perseguição política que nós temos nesse país. As liberdades fundamentais foram automaticamente prostituídas, e as nossas liberdades fundamentais estão em crise neste país porque não nos sentimos na liberdade de nos expressar abertamente em público, porque muitas das vezes as pessoas aplaudem não é por defender uma verdade, é porque estão a proteger salário. Então estamos a ver aqui uma prostituição de personalidades, até algumas intelectuais formadas, mas estão ali num nível de bajulação para garantir sustento. Então nós já não temos uma visão coletiva que foi a luta pela independência, o motivo que nos fez ir à guerra e libertarmos e trazermos a democracia. Perdemos certos valores que eu acho que há necessidade de reconstruir, ganharmos a moral, a ética e princípios de compaixão mútua como povo e uma irmandade de consolidação da paz. Eu acho que sem isso vai ser difícil, mas eu acho que a mesa redonda está a ser importante, porque é na mesa redonda onde a gente vai abrir e vai se expressar e vai deixar também o nosso
ponto de vista sobre a real situação. Eu esperava que o ministro ficasse, mas é sempre assim, ele sempre dá abertura e nunca fica presente para ouvir a verdade sobre o que é que pensa a sociedade civil, o que é que pensam os partidos políticos sobre a atual situação do país e qual é o papel da juventude nisso. Tem muitas agendas, sim, compreendemos, mas a escutação que tem que se fazer é a escutação da base, e não se faz a escutação da base, e essa escutação da base é aqui, o ministro não está aqui. O seu representante não vai fazer chegar a informação de acordo com o ministro ia ouvir. Vai sempre ter interpretações erradas. Não para dizer que há falta de vontade dos nossos dirigentes de mudar o cenário deste país. Estes pronunciamentos surgem no âmbito da mesa redonda que juntou muitos jovens sobre lema Juventude, Prioridades e o compromisso político para o debate inclusivo no país.